Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física, e a Sara também. Bom, na aula de hoje nós vamos ver movimento circular uniformemente variado. É um move andando numa trajetória circular. Já quero começar esse vídeo te alertando que esse é um assunto que cai muito raramente nos vestibulares. Nem todos os materiais de pré-vestibular contêm aula de movimento circular uniformemente variado, a maior parte deles não tem. É útil essa matéria, caso você queira saber algo a mais, caso você queira ter um diferencial dos outros concorrentes, e também é útil caso você vai prestar uma prova militar. Lembrando que assuntos que normalmente não caem nos vestibulares estaduais, nos vestibulares federais, costumam cair nas provas militares. Então, movimento circular uniformemente variado. Bora para a vinheta, galera! Muito bem, já está na tela aí, vamos deixar um pouquinho maior. Opa, não é essa tecla, é essa aqui. Muito bem, já está na tela aí, movimento circular e variado, mas a gente vai pegar o uniformemente variado, é o move andando numa trajetória circular, e eu vou agora aqui deduzir para você quais são as equações. Se você já estudou move, então você sabe o movimento circular uniformemente variado. É só uma adaptação das equações. Tá? Então vai ter as mesmas equações que você tem para o move, você vai usar para o movimento circular invariado, só que com as adaptações. O que era velocidade linear, aqui vai ser velocidade angular. O que era aceleração linear, aqui vai ser aceleração angular, só com essas pequenas adaptações. Para isso, entenda o seguinte, meus amigos. Como que nós, deixa eu só pegar minha caneta aqui, como que nós definimos no movimento circular, né? A gente fez aquela mudança de análise. Ao invés de analisar as grandezas sobre as linhas, sobre a trajetória, a gente faz uma análise com os ângulos, né? Então, uma coisa é o deslocamento linear, que seria o comprimento dessa linha aqui, ó, né? É o ΔS. Mas aqui na matéria de movimento circular, tanto uniforme quanto uniforme variado, a gente não vai pensar nas grandezas sobre as linhas. Fica muito mais fácil estudar pensando nos ângulos. Então, o que, que nós temos aqui? Ó? Nós temos um deslocamento angular. E se você já estudou um pouquinho de geometria, você sabe que ângulo em radianos, você tem que pegar o arco, que é o comprimento desta linha, e dividir pelo raio, tá certo? Então, para você obter a grandeza angular, basta pegar a grandeza linear e dividir pelo raio, tá bom? Então, por exemplo, né, lá na aula de movimento circular e uniforme, o que nós vimos nas aulas anteriores? Deixa eu deixar essa caneta um pouquinho mais grossa, né? Nós vimos essa equação aqui, ó, que é a mais importante do movimento circular uniforme, via ômega raio, né? Vamos fazer aqui, ó, vamos pegar esse raio que está multiplicando, passa dividindo. Então aqui, ó, ômega é velocidade sobre raio, tá vendo? Olha lá, então aquela dica, né? A grandeza angular é só você pegar a grandeza linear, que você já conhece, e dividir pelo raio. Então, deslocamento angular é só pegar o deslocamento escalar e dividir pelo raio. Velocidade angular é só pegar a velocidade linear e dividir pelo raio. Se você entendeu essa dica, você vai obter todas as equações do movimento circular uniforme variado a partir das equações do MOVE, que você já conhece. Vamos lá? Então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui uma caneta preta. Então vamos lá, vamos pegar aqui assim. Função horária da velocidade. Pensa no move, quem é a função horária da velocidade? É aquela v é igual a v0 mais a aceleração linear
vezes o tempo. Então, essa aqui é a equaçãozinha linear da velocidade. Qual que foi a dica que eu estou te dando aqui? Divide pelo raio. Olha lá, se eu dividir pelo raio, eu vou chegar na grandeza angular. Então, aqui está a formulinha da velocidade, da função horária da velocidade no movimento circular unidade variado. Então, velocidade linear sobre raio é a velocidade angular. Velocidade inicial sobre raio é a velocidade angular inicial, mais aceleração linear sobre raio é a aceleração angular que a gente vai representar pela letra alfa, vezes o tempo. Pronto. Aqui está a equaçãozinha da função horária da velocidade. Sérgio, e as unidades? Muito tranquilo. Velocidade angular, ela é dada em radiano por segundo. Velocidade angular inicial, radiano por segundo. Aceleração, radiano por segundo ao quadrado. Deixa eu corrigir aqui. Radiano por segundo ao quadrado. E o tempo é dado em segundos. Beleza? Então, a primeira equaçãozinha já está na mão. Vamos agora para as próximas equações. Então, equação da velocidade, equação do espaço, sorvetão, e Torricelli, né? Vamos lá? Função horária do espaço. Vamos usar a mesma estratégia, né? Vamos primeiro colocar a função, aquela que você já conhecia do move, tá bom? Então vamos lá. S é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Ok. O que a gente vai fazer? Vai dividir pelo raio. Olha lá. Dividir pelo raio, dividir pelo raio, dividir pelo raio e vou dividir pelo raio. O que vai virar? Vamos lá. Arco sobre raio é ângulo, é igual ângulo inicial mais velocidade inicial sobre raio, velocidade inicial vezes o tempo, aceleração sobre raio, mais aceleração angular, tempo ao quadrado sobre 2. Então, você repare que é o sorvetão angular. Beleza? Se eu pegar aqui o S0 e passar para cá, fica espaço final menos espaço inicial, vira ΔS, é o sorvetão. Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Se o ângulo inicial for para lá, vai virar ângulo final menos ângulo inicial, isso vira deslocamento angular. Então, um outro formato dessa fórmula é esse aqui, ó. Deslocamento angular é ângulo inicial vezes tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Então, aqui nós temos o sorvetão angular. E para encerrar, vamos aqui para a equação de Torricelli. Mas, Sérgio, no move não tem 4 equações? Não tem aquela da velocidade média do move? Tem também, mas não é necessário usar. Ou se você quiser, você deduz ela também, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Mas na prática, nos poucos exercícios que cai esse negócio, com essas 3 equações, na verdade, com a primeira e com a segunda já está mais do que bom, tá? Vou deduzir aqui Torricelli porque pode ser útil. Então, a equação de Torricelli como é que era mesmo? Velocidade ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes, não é aceleração angular, né? É aceleração linear. 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Como é que fica o análogo? Onde é velocidade linear, vai virar velocidade angular. É igual velocidade angular inicial ao quadrado, mais 2 vezes onde nós temos aceleração linear, vamos ter aceleração angular, vezes o deslocamento angular. Aqui estão, então, as equações do movimento circular infinito variado. É só você pensar nas equações do move e adaptar para as grandezas angulares, tá bom? Resumindo, então vamos lá. Vamos colocar agora aqui todas as formulinhas. Vamos começar aqui com a formulinha da velocidade angular. Então, velocidade angular é igual velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes o tempo, certo? Estou colocando aqui em colorido para você lembrar que é uma função
Essas duas letrinhas são as importantes. Tá. Vamos agora para o sorvetão. Vamos lá. Ângulo é igual ângulo inicial mais velocidade vezes o tempo, mais, opa, o tempo aqui é uma variável importante, deixa eu colocar aqui, né, com a cor vermelha, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso sobre 2, igualzinho o sorvetão, tá certo, gente? Mas o que eu vou usar muito na aula de hoje, nos exercícios, é colocando o ângulo inicial para o lado de cá, fica ângulo final menos ângulo inicial, isso daqui vai ficar deslocamento angular é igual, é um sorvetão também, tá, gente? Ângulo inicial vezes tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Aqui está. Beleza? E por último, vamos colocar aqui, ó, Torricelli. Né? Então vamos lá. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração angular vezes o deslocamento, né? Só que é o deslocamento angular. Então aqui estão as equações, tá certo? Tem uma que vai ser muito útil também na aula de hoje, que ela é bem trivial. Lembra como é que a gente calculava a aceleração no MOVE? Pode ser V igual a V0 mais AT, mas também pode ser assim, ó. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Você pode calcular desse jeito também, ó. A aceleração, deixa eu colocar aqui com uma outra cor, colocar com uma cor verde, ó. A aceleração angular é variação da velocidade angular sobre tempo, entendeu? Então, as mesmas fórmulas que você já está acostumado lá no MOVE, só que agora você adapta para as grandezas angulares. Agora a gente vai para exercício, é só você tomar cuidado com os dados, com as unidades e boa, tá bom? Vamos lá? Ah, tem mais um detalhe que eu quero lembrar antes de fazer exercício. Tem que lembrar que cada volta do movimento circular, se você girou uma volta, você girou um ângulo de 2π radiano. Então é legal a gente lembrar que uma volta completa, você gira um ângulo de 2π radiano. Vou até colocar aqui no nosso resumo, tá? Então aqui, ó, uma volta corresponde a um ângulo girado de 2π radiano. Lembre-se que nessa matéria a gente não usa ângulo em graus, usa ângulo em radianos e cada volta são 2π radianos. Beleza? Vamos então para exercícios? Vamos lá. Deixa eu só tomar uma aguinha. Essa primeira questão é didática. Como eu te falei, é muito difícil encontrar questões desse tema. A maior parte que eu vou ter que colocar aqui para você são questões didáticas. Um móvel parte do repouso, então vamos anotar os dados. Então, velocidade inicial é 0. Então, a velocidade angular inicial também é 0. Uma circunferência de raio 10 centímetros. Já vamos passar para metro. 0,1 metro. Em movimento circular uniformemente variado. Então, vale aquelas equações que eu acabei de falar. Após 2 segundos, então no instante 2 segundos, a velocidade da partícula é 6 radiano por segundo. Ele não deu o valor do π aqui, mas se você precisar trocar, pode adotar o π igual a 3, tá bom? Normalmente a gente não substitui, mas se precisar, usa π igual a 3. Olha o que ele quer na letra A aceleração angular. Bom, eu sei a velocidade inicial, eu sei a velocidade final, eu sei o ΔT, dá para matar a letra A com aquela última equação que eu te dei, né? Repare que é a aceleração angular. Então aqui, ó, alfa é igual à variação da velocidade angular sobre tempo. Então vai ficar a aceleração angular é igual. Quanto que é? Vou mudar aqui um pouco o ângulo da minha mesinha aqui, que parece que estava meio torto. Ih, ficou pior. Depende do ângulo que a gente escreve, né? Então vamos lá, então vamos ver se agora eu consigo. Ah, melhorou. Então a variação da velocidade era 0, aumentou para 6 radianos.
Então, velocidade final é 6, inicial é 0. Em quanto tempo? Em 2 segundos. Então, ficou 6 sobre 2. Então, a aceleração angular, 3 radiano por segundo ao quadrado. Então, matamos a letra A. Vamos fazer a letra B aqui em cima, gente. Tem muitas perguntas aqui nesse exercício, né? Então, letra B. A aceleração linear. Né? Como é que foi que eu sugeri para você? A grandeza angular, você pega linear e divide pelo raio. Foi assim que a gente começou a nossa aula, né? A parte das grandezas, né? Das equações. Então, a grandeza, a aceleração angular, é só você pegar o valor da linear e dividir pelo raio. Multiplica em cruz. Então, a aceleração linear é a aceleração angular multiplicada pelo raio. Muito bem. Então, a aceleração linear vai ser igual, o alfa é 3 e o raio é 0,1. Então, a aceleração linear, 0,3 metros por segundo ao quadrado. Tá certo, gente? Vamos ver se eu consigo fazer ficar bonitinho aqui. Ah, ficou. Aqui também. Para dar um destaque, né? Pronto. Então, agora nós vamos para a letra C. Na letra C, a função horária da velocidade angular. Perigo. Quando o cara te pede uma função, você tem que devolver uma função. E uma função tem duas letrinhas. Função horária da velocidade linear, velocidade, tempo, velocidade, tempo. O V você mantém e o T você mantém. Aqui é angular. Então vamos lembrar a formulinha da velocidade angular? Ômega é igual velocidade angular inicial mais aceleração vezes o tempo. Se o cara te pediu uma função, você tem que devolver uma função. E uma função tem duas letrinhas, ômega e tempo. Ômega e tempo. Se eu te dou um, você acha o outro. Se eu te dou o outro, você acha o primeiro. Mas o cara quer a função, então você mantém essas duas letrinhas. Tá? Então as letrinhas que tem que ser mantidas é velocidade angular e tempo. Você não mexe. Substitui o resto. A velocidade angular inicial é 0 e a aceleração angular é 3. Pronto. Aqui está a função horária do movimento circular uniformemente variado, ômega igual a 3t. Tá? Então achamos aqui a resposta da letrinha C. Vamos agora para a letrinha D, a função horária do espaço angular. Tá? Então é um sorvetão, galera. Só que ele quer a função. Então duas letrinhas você mantém, que é a posição angular, o φ, e o tempo. Vamos lembrar o sorvetão angular. Vamos lá. Ângulo é igual... Ih, peraí que ficou na forma de desenhar. Então, ângulo é igual ângulo inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Pronto. Esse é o sorvetão angular. Muito bem. Agora, o que você vai fazer? Que letrinhas que você não mexe? No ângulo e no tempo. Mas vamos primeiro cancelar aqui o que dá para cancelar. Velocidade angular inicial é 0, esse cara morreu. Ele não deu o ângulo inicial, é uma imprecisão do exercício, tinha que ter sido dado. Como ele não deu, eu vou adotar. Ângulo inicial igual a 0, tá? É uma imprecisão do exercício. Então, o que sobrou? Sobrou ângulo é igual a... Esse cara morreu? A aceleração angular é 3 sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Pronto. Essa é a função angular desse movimento. E, para matar o exercício, letrinha E, o número de voltas percorridas nesse intervalo de tempo. O intervalo de tempo é 2 segundos. Para a gente poder matar a letra E, eu vou apagar essa parte do exercício. Tá? Então, para ter um espaçozinho aqui, ó, estou apagando toda essa galera aqui. Não consegui apagar todo mundo. Vamos ver se eu consigo.
Não deu, ó. Então, ficou faltando esse pedaço aqui. Pronto. Esse pedaço aqui acaba não apagando. Mas tá bom. Deixa esse pedacinho aí. Então vamos agora aqui, ó. Só falta a letra E. O número de voltas percorridas nesse intervalo de tempo. Para você saber o número de voltas, você tem que saber qual o ângulo que ele girou. Porque a cada 2π radiano é uma volta. Então, se eu souber o deslocamento angular, eu descubro o número de voltas. E eu vou descobrir o deslocamento angular usando o sorvetão. Então, ficou ângulo é 3 sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Ele quer saber no intervalo de tempo de 2 segundos. Então, vai ficar 3 sobre 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, divide por 2 dá 2, vezes 3 vai dar 6 radianos. Muito bem. Então, ao todo, ele girou 6 radianos. Vamos agora fazer uma regrinha de 3? Eu sei que o ângulo que você gira para dar uma volta é 2π radiano. Então, a cada 2π radiano, você girou uma volta. Ele girou 6 radianos, vai girar x, multiplica em cruz, 2π vezes x é igual a 6. Galerinha, vamos colocar aqui, ó. Só ver se apaga esse negócio aqui. Não apaga, olha só. Não sabia dessa característica aqui que não apaga. Que coisa, né? Mas tudo bem. Vai tomar meu espaçozinho aqui, mas tá bom. Já sei o que eu vou fazer. Vou colocar isso aqui, um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá. Pronto, sobrou espaço agora. Então, x vai ser igual a 6 dividido por 2π. Lembra que eu falei que quando precisar, adota π igual a 3? Então, aqui vai ficar 6 sobre 2 vezes 3, 6. Então, ele vai ter dado uma volta. Então, ele vai ter dado uma volta. Muito bem, matamos a questão número 1, uma questão didática para você entender que dá para usar essas equações desse jeito. Vamos fazer uma segunda equação. O segundo exercício é parecido com o primeiro, um exercício didático também. Então, vamos lá. Um móvel em movimento circular uniformemente variado tem raio 2 metros. Vamos lá. Raio 2 metros. Tem sua velocidade angular modificada de 30π radiano por segundo para 10π radiano por segundo. Percebe que ele está diminuindo a velocidade? Ele está girando, mas ele está freando, ok? Então, ó, velocidade angular inicial é 30π radiano por segundo. Velocidade final 10π radiano por segundo em 4 segundos. Em 4 segundos. Aqui ele vai pedir um monte de coisa aí. Vamos lá. Letrinha A, ele quer saber a aceleração angular. Vamos lá. A última formulinha que eu te dei, a aceleração angular é delta velocidade sobre delta tempo, tá certo? Deixa eu diminuir um pouquinho a espessura dessa caneta. Vamos ver aqui. A aceleração angular vai ser... aqui, para você não errar, meu querido, minha querida, lembre-se que variação da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial, ok? Dividido pelo ΔT. Velocidade final é 10π menos velocidade inicial 30π, tudo isso dividido pelo tempo que é 4 segundos. Então isso daqui vai dar menos 20π, 10π menos 30π vai dar menos 20π sobre 4. Então a aceleração angular vai dar menos 5π radiano por segundo ao quadrado. Beleza? Então já achamos a primeira resposta aqui, ó. Então letrinha A já foi. Letrinha B, a aceleração linear. Já te dei essa dica. A aceleração linear é só pegar angular. Ixi, aqui mudou para outra coisa. Vamos voltar ao que era. Pronto. Multiplicada pelo raio. E aqui ficou também. Peraí, vamos alterar a tela. Aqui está. Não tem erro não, a gente se adapta rapidinho aqui. Então, a aceleração linear é igual à aceleração angular
vezes o raio. Então, a aceleração linear é igual. O alfa é menos 5π. Menos 5π, e o raio é 2. Então, a aceleração linear, menos 10π metro por segundo ao quadrado. Então, já foi aqui a letra B, galera. Tá? Sem sofrer. Letra C, a função horária da velocidade angular. Então, vamos lá. Aí eu quero que você se lembre que se o cara pediu para você uma função, acho que já dá para deixar na tela maior. Se o cara te pediu uma função, essa função tem que ter duas letrinhas. Então, aqui está, em colorido, as letrinhas que você tem que manter. Né? Então, você mantém a velocidade e o tempo. Velocidade angular inicial é 30π, e a aceleração menos 10π, que ficou um pouquinho apertado, a gente corrige aqui, menos 10π vezes o tempo. Vezes o tempo. Pronto, agora aí é a função horária, né? Ah, mas Sérgio, não tem que substituir? Se você substituir no tempo, você vai achar um ômega e não uma função. Se você substituir no ômega, você vai achar o tempo e não uma função. Para ser uma função tem que ter duas letrinhas, tá bom? Letrinha D e letrinha C já foi. O instante em que o móvel para. Então, muito bem. Eu vou apagar aqui, ó, para ter esse espaço aqui. Então, na letra D, o instante em que o móvel para. Você percebeu que ele está freando, ó, aceleração negativa, e mais cedo ou mais tarde ele vai parar. Ele quer saber qual é o instante para o ômega final igual a zero. O momento que ele para. É só pegar a função horária da velocidade, ômega, igual a 30π menos 10π vezes o tempo, e no lugar do ômega você bota zero. Então, zero é igual a 30π menos 10π vezes o tempo. Pega esse menos 10π vezes o tempo que está negativo aqui, joga para o outro lado. 10π vezes o tempo é igual a 30π. E agora você vai cortar o que dá para cortar, né? Dá para cortar o π e dá para cortar o zero. Então, claramente, o momento em que ele vai parar é no instante... Ah, não, gente, errei aqui, ó. Engraçado, quando eu preparei essa aula, agora há pouco, eu tinha errado, cheguei aqui e errei de novo, ó. Tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é alfa, tá? Aqui ó, é aceleração linear. E nessa função eu tenho que pegar a aceleração angular. E eu peguei aqui a linear. Então tá errado aqui, ó, corrigindo. Aqui não é menos 10, porque a angular é o alfa, é menos 5 aqui. Tá? Então deixa eu corrigir aqui também, ó, corrigindo. Aqui é menos 5, aqui é menos 5 e aqui é menos 5. A gente vai corrigir daqui para baixo. Pronto. Então vamos lá. Então aqui é menos 5π, menos 5π. Pega esse menos 5, agora já está corrigido, gente. Pega esse menos 5π vezes tempo, joga para o outro lado. 5π vezes tempo é igual a 30π. Na minha aula presencial teria algum aluno, Sérgio, você copiou errado ali. Aqui na aula online eu estou sozinho aqui, né? Então não tem como os alunos me ajudar uma falta de atenção da minha parte. Mas tudo bem, por isso aí requer uma preparação mais cuidadosa. Então, 30 sobre 5. Então, o tempo em que esse carinha vai parar é no instante 6 segundos. Muito bem, achamos o tempo em que ele vai parar. E agora, na letra E, o número de voltas realizadas em 4 segundos. Eu vou apagar aqui a letra A para poder fazer a letra E. Muito bem. Então, na letra E, ele quer saber o número de voltas feitas em um tempo de 4 segundos. Já te dei essa dica na questão anterior. Você tem que achar qual que é o deslocamento angular. E a partir do deslocamento angular, você descobre o número de voltas, porque a cada 2π radianos é uma volta, né? Então, a gente vai usar o sorvetão, gente.
o sorvetão angular, né? Então, deslocamento angular é velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2, tá certo? Primeiro vamos cancelar, aqui não dá para cancelar nada, né? Então, deslocamento angular é igual ômega zero, foi dado, é 30π. 30π vezes o tempo, que é 4. A aceleração, agora não posso errar, não é esse menos 10π, é o menos 5π, porque é a aceleração angular. O tempo é 4 ao quadrado sobre 2. Então, o deslocamento angular vai ser 120π. Aqui, ó, 4 ao quadrado é 16. 16 sobre 2 dá 8. 8 vezes 5 dá 40π. 120π menos 40π vai dar 80. Deixa eu escrever mais bonitinho. 80 π radiano. Muito bem. Meus queridos, 80 π radiano, agora dá para você saber o número de voltas. Por quê? A cada 2π é uma volta. Então, se você quer saber o número de voltas, é só você pegar esse ângulo que ele girou, que é 80π, e dividir pelo ângulo de cada volta. Então, a gente vai dividir por 2π. Cortou, cortou. Então, portanto, qual é o número de voltas? 40 voltas, galera. É isto. 40 voltas. E assim, nós encerramos esse exercício número 2. Vamos então agora para a questãozinha número 3. Questãozinha mais tranquila, tá? Repare que caiu na Federal da Bahia. Aquelas outras duas questões, você viu que tinha várias perguntas, é para a gente treinar mesmo, tá? É uma questão didática. Aqui é uma questão mais sossegada, que caiu na Federal da Bahia. A velocidade angular está aumentando com o passar do tempo, então o cara está acelerando, ele está fazendo a trajetória circular e acelerando. O gráfico a seguir apresenta a velocidade angular em função do tempo de uma polia que gira ao redor de um eixo, não está lá girando. Ele quer saber, na primeira pergunta, a aceleração angular. Aquele alfa, galera, bem tranquilo. O alfa é a variação da velocidade angular sobre tempo. Então, o alfa é a pergunta. Então, o alfa vai ser igual. A velocidade aumentou de 0 até 80π. Então, se você quiser fazer devagarinho, velocidade final menos inicial sobre o tempo, né? Sobre o tempo. Quanto vale o tempo final? 40 segundos menos tempo inicial 0. Aí, Sérgio, precisava fazer assim? Não pode fazer já com a variação? Pode. Então, a variação aqui é 80π e o intervalo de tempo é 40. Simplificou. Então, a aceleração ficou 2π radiano por segundo ao quadrado. Matamos a primeira parte. A alternativa correta, letrinha A de amor. Certo? Vamos agora para a segunda parte do exercício. Ele quer saber o número de voltas. Nós já fizemos isso. Você vai achar o deslocamento angular e você sabe que a cada 2π radianos desse deslocamento angular corresponde a uma volta. Então a gente vai usar o sorvetão, deslocamento angular, velocidade angular vezes o tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Muito bem. Então, deslocamento angular é igual. Velocidade angular inicial é 0, a aceleração é 2π, o tempo é 40 ao quadrado sobre 2. Vou cortar esse 2 aqui, esse 2 aqui. 40 ao quadrado é 1.600 π radianos. Muito bem. Agora, para saber o número de voltas, é muito fácil. A cada 2π radianos é uma volta, então é só pegar esse deslocamento angular, 1.600 π, e dividir por 2π, que é o ângulo de cada volta. Cortou, cortou. Então, o número de voltas é 800 voltas, galera. 800 voltas corresponde à alternativa correta, letrinha
C de cavalo. Beleza? Então, matamos a questãozinha 3 aí. Eu separei 5 exercícios para vocês. Vamos agora para uma questãozinha 4, mais uma questãozinha didática. Para você ver como é difícil achar questões isso daí, galerinha, tá? Então, fica mais como um treinamento e como diferencial. Caso apareça, né, caso caia, então você vai ser um dos poucos alunos que sabe lidar com isso daí com certa tranquilidade. O móvel parte do repouso, então velocidade inicial, aqui a gente pode deixar na tela maior, né? Velocidade inicial é 0, então velocidade angular inicial é 0, e percorre uma circunferência de raio 20 centímetros. Vamos passar para metro, gente? Então divide por 100, né? 0,2 metros. Após 2 segundos, percorreu 5 voltas. Então, no intervalo de tempo de 2 segundos, o número de voltas foi 5 voltas. Muito bem. Determine a aceleração angular. Aqui não vai dar para a gente achar a aceleração angular do jeito que eu fiz antes, porque eu não sei a velocidade final, né? Então, o que nós sabemos? O número de voltas. Opa, se eu sei o número de voltas, eu sei o deslocamento angular, porque para cada volta é 2π radiano. Então, quanto vai ser o deslocamento angular? É 5 vezes 2π radianos. Tudo bem? Então, 5 voltas, cada volta 2π radiano, então vai ficar 5 vezes 2π. Então, eu vou matar essa letra A usando o sorvetão. Deslocamento angular é velocidade angular inicial vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado sobre 2, é o sorvetão. Deslocamento angular, 5 vezes 2π é 10π radiano. A velocidade inicial é 0. A aceleração é a pergunta da letra A. O tempo é 2 ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado é 4, sobre 2 dá 2, esse 2 passa dividindo. Então, a aceleração angular é 10π sobre 2, a aceleração angular 5π radiano por segundo ao quadrado. Pronto, matei a letra A. Letra B, aceleração linear. Essa dica eu já dei em outro exercício. Aceleração linear é igual a aceleração angular vezes o raio. A aceleração linear é igual a angular é 5π e o raio é 0,2. 5 vezes 0,2 dá 1, então a aceleração linear é 1 vezes π, que é π, metro por segundo ao quadrado. Então aqui está a aceleração angular. Na letra C, ele quer saber a velocidade linear ao final dessas 5 voltas. A aceleração linear não tem a ver com essa, a velocidade linear final não tem a ver com, com essa matéria que a gente está vendo aqui, é move, né? Então você pega as equações do move, tá certo? Então, velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, certo? Então, vamos lá. Então, velocidade final é igual a inicial é 0, a aceleração linear é π, e quanto tempo passou mesmo? 2 segundos. Então, a velocidade final é 2π metros por segundo, galera. Aqui está, né? Aceleração angular, aceleração linear e velocidade final linear. Então, cada macaco no seu galho, né? Então, você precisa de alguma coisa angular, use as equações angulares. Precisa de alguma informação linear, use as equações lineares. E, por último, o tempo necessário para percorrer 20 voltas. Então, vamos lá. Eu vou apagar esses dados iniciais aqui. Certo? Então, na letra D, o tempo necessário para 20 voltas. Muito bem. Se esse cara vai andar 20 voltas, você já sabe, então, o deslocamento angular dele, porque é 20 vezes o ângulo de uma volta, que é 2π. Então, quem é o deslocamento angular dele?
é 20 vezes 2, 40 π radianos, certo? Então agora, para achar esse tempo, se eu tenho deslocamento angular, eu vou usar sorvetão. Então, deslocamento angular é o ângulo inicial vezes o tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Deslocamento angular é 40 π, o ângulo inicial é 0, certo? Então, parte do repouso. O alfa é 5π, tempo é o que nós queremos, ao quadrado sobre 2. Esse π eu vou cortar, esse 2 está dividindo, eu vou passar multiplicando. 2 vezes 40 dá 80. E o 5 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Isso é o tempo ao quadrado, certo? Finalizando aqui, tempo ao quadrado é igual a 80 sobre 5 é 16, tirando a raiz, 4 segundos, galera. Então, em 4 segundos, ele vai percorrer 20 voltas. Não é muito difícil, não. É só você não se confundir com as informações. Vamos, então, meus amigos, para o último exercício. Questãozinha número 5. Caiu na FEI, galera. Aí você vai ver que essas questões, quando caem mesmo em algum vestibular, são até questões mais simples do que as outras que eu dei aí para vocês, são questões didáticas. Um móvel em trajetória circular de raio 5 metros. Então, vamos lá. Raio 5 metros, parte do repouso, então velocidade inicial é 0, velocidade angular inicial é 0, com aceleração angular 10 radiano por segundo ao quadrado. Quantas voltas ele percorre? Nos primeiros 10 segundos. Então ele quer saber o número de voltas no intervalo de tempo de 10 segundos. Muito bem, você sabe que a gente vai descobrir o número de voltas a partir do deslocamento angular, né, o ΔΦ. Então a gente vai para o sorvetão, certo? Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Deslocamento angular é o ângulo inicial vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Velocidade inicial é 0, ele deu que parte do repouso. Deslocamento angular é igual. O alfa é 10, o tempo é 10 segundos, ao quadrado, tudo sobre 2. 10 ao quadrado é 100, sobre 2 é 50, vezes 10 é 500 radianos. Muito bem, então ele girou todo esse ângulo. Você sabe que a cada 2π radianos é uma volta. Então, para saber o número de voltas, eu pego todo esse ângulo que ele girou e divido pelo ângulo de cada volta, que é 2π radianos. Vamos simplificar. Então, 500 sobre 2, 250, dividido por π, esse é o número de voltas, certo? E nós já temos essa alternativa aqui, ó, letrinha B de bucéfalo. Muito bem, meus amigos. Se você chegou até aqui, é sinal de que você está gostando das minhas aulas, você está acompanhando minhas aulas, e é nesse momento que eu peço para você divulgar o meu trabalho, divulgar as minhas aulas aí para os seus amigos, para a sua turma aí, né? Se esse material pode te ajudar. Peço também para você se inscrever no canal e você se inscrever no Instagram e tudo mais, e você divulgar o meu trabalho também, tá bom? Bons estudos aí, perseverem nos estudos, movimento circular acabou, a próxima aula vai ser de uma matéria chamada composição de movimentos, tá bom? Então, um grande abraço, bom estudo a vocês e até breve, galerinha. Tchau, tchau.